é porque Ele tem uma palavra para o seu coração. Então, não perca a bênção que Ele tem para você, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, capítulo 30, versos 1 do livro de 1 Samuel: quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiro todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Verso de número 3: ao chegarem a Ziclague, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. Viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiro. Verso 4: então Davi e os seus soldados, preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã, abra bem os seus ouvidos para você ouvir o verso de número 4. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Verso 5: as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apredejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos, das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Curve sua cabeça, ore. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que é poderosa, que é transformadora, e na autoridade do nome do teu Filho estamos congregados aqui no templo da Igreja Batista Nova Sião, e os nossos irmãos que recebem esse culto online na sua residência estão unidos em um mesmo espírito, e pedimos que neste momento toda e qualquer ação do inimigo seja repreendida, toda interferência, todo ataque do adversário seja agora repreendido, e que a tua palavra venha ao nosso coração e produza em nós o resultado para o qual o Senhor a tem enviado. Eu te peço neste momento, Senhor, tome cada um dos meus irmãos, Senhor, neste exato momento em que nós em oração estamos pedindo ao Senhor que o teu Espírito tenha a primazia, a liberdade, ele tenha toda a liberdade para ministrar aos nossos corações a revelação de Deus, e assim oramos em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Eu quero que você leia comigo novamente o versículo 6 do capítulo 30, que diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apredejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Diga comigo: Davi, porém, se fortaleceu, buscou ânimo no Senhor, seu Deus. Eu gostaria que você anotasse o tema da nossa meditação nessa noite. O ânimo que você precisa vem de Deus. Meu irmão, você que está em casa, se possível, pegue aí uma caneta, anota esse tema aí, para que você possa fixar isso na sua mente. O ânimo que você precisa vem de Deus. Nós lemos um texto que conta um dos momentos mais difíceis na vida do salmista Davi, um momento de muita dor, um momento de muita angústia, um momento de desespero que ele viveu. Ele estava com 600 soldados indo
a uma batalha, e ele retornou, depois de 3 dias que ele e os seus soldados haviam deixado o acampamento para ir a uma batalha. Quando eles retornaram, 3 dias depois daquela batalha, eles voltaram para a sua cidade. Eles estavam habitados em Ziglag, que era uma cidade dos filisteus, pois Davi havia buscado o apoio do rei Laquins, que era rei dos filisteus, porque Saul estava procurando matar a Davi por causa da inveja. O inimigo colocou no coração de Saul um ódio, uma inveja muito grande por Davi, porque Deus usou Davi para derrubar o gigante Golias, e o povo viu que a mão de Deus estava sobre Davi, e nas batalhas que Davi ia, Deus o abençoava e ele era vitorioso. E então o rei Saul foi tomado por um sentimento de inveja contra Davi e perseguiu Davi, e Davi, não tendo o que fazer, procurou abrigo e refúgio no meio dos filisteus. E então ele recebeu de Laquins a cidade de Ziglag para ele poder habitar, e muitos soldados se uniram a Davi, que vieram para lutar com Davi, e agora eles estavam vindo de uma batalha, e quando eles vêm para a sua cidade em Ziglag, a Bíblia nos diz que os amalequitas, percebendo que Davi e os valentes haviam saído da cidade, invadiu aquela localidade, queimou a cidade de Ziglag a fogo, destruiu todas as casas, levou as mulheres, os jovens e os idosos aprisionados. E quando Davi retornou juntamente com seus soldados, ele encontrou uma destruição diante dos seus olhos. Normalmente todos nós, imagine a frustração para o rei voltar depois de 3 dias, cansado, exausto, desejando encontrar a sua esposa, seus filhos, poder descansar na sua casa, poder renovar as suas forças. Quando ele chega, ele encontra a cidade totalmente destruída, a casa dele queimada. Ele olha para um lado, olha para o outro: cadê a minha família? Cadê os meus filhos? Cadê minha mulher? Cadê as mulheres dos demais soldados? Todos foram levados aprisionados. Logo a dor daquele momento dominou o coração do salmista. E todos nós, irmãos, todos nós estamos sujeitos a enfrentar a adversidade na nossa vida. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar dias difíceis que trazem dor ao nosso coração, que trazem angústia ao nosso coração. Imagine você a dor e a frustração de Davi e os seus soldados quando eles quando eles contemplaram aquela cidade, quando eles olharam para suas casas todas destruídas, quando eles viram que as suas famílias foram levadas prisioneiras por aqueles amalequitas. Você pode imaginar como a dor e a angústia encheu o coração daqueles homens, que a Bíblia diz que aqueles homens choraram, que eles choraram de uma forma tão intensa que até as forças deles se acabaram, meu irmão. Mas a Bíblia diz que Davi, naquele momento, depois de chorar a sua dor, depois de lamentar aquela tragédia que estava diante dos seus olhos, ele não ficou prostrado não, irmãos. Ele não ficou se lamentando, perguntando: por que Deus, o Senhor permitiu tamanha tragédia aqui na minha cidade? Por que, Senhor, o Senhor permitiu que a minha família fosse levada prisioneira? A Bíblia diz que Davi, ele buscou ânimo em Deus, ele se fortaleceu no Senhor, e ele orou ao Senhor. A partir do versículo de número 7 e verso 8, ele clamou a Deus, ele chamou o sacerdote Abiatar, e ele disse: vamos consultar o Senhor, qual é a direção, qual é a orientação que Deus tem para nós. E ele orou ao Senhor e disse: Senhor, qual é a
direção que o Senhor tem? Senhor, nós iremos perseguir esses invasores. Qual é a direção que o Senhor nos dá? E ao orar, Deus deu uma direção para eles, Deus deu uma resposta, e eles então perseguiu aqueles adversários, e após um tempo, eles acharam aqueles inimigos em tais lugares, e então eles esperou o dia amanhecer. Davi e mais 400 soldados invadiu o arraial dos amalequitas, destruiu aqueles inimigos e recuperou a sua família, recuperou os seus bens, recuperou tudo aquilo que havia sido levado, roubado, que havia sido levado. Os homens, os jovens, os idosos, as mulheres, os filhos de Davi, as mulheres do soldado, todos foram recuperados, e o nome do Senhor foi glorificado. E então o Senhor trouxe grande vitória para Davi. Eu quero chamar aqui a sua atenção nessa noite, porque o ânimo que você precisa vem de Deus, meu irmão. Veja que o texto nos diz claramente que os soldados de Davi foram tomados de uma angústia tão forte, foram tomados de um desespero tão forte, que eles choraram aquele momento, choraram de uma forma tão intensa. Versículo de número 4, então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não ter mais força. Eles choraram. Aquele momento foi um momento de dor, aquele foi um momento de lágrima, um momento difícil na vida do salmista e na vida de todos aqueles soldados, irmãos. E eles choraram que as forças deles se acabaram. Meu irmão, quantas vezes as pessoas enfrentam a luta, um problema difícil, e esta pessoa é atacada pelo inimigo. Ziglag, que aqui significa a cidade aonde Davi estava morando com a sua família e com a família dos seus soldados. Mas Ziglag aqui significa onde o inimigo tem te atacado. Ziglag aqui pode significar o seu casamento, a vida de um filho, de uma filha, pode significar a sua saúde, pode significar várias áreas da sua vida que tem sido atacada pelo inimigo, aonde o inimigo conseguiu uma brecha, aonde o inimigo conseguiu uma entrada, porque talvez era necessário que não fosse todos os guerreiros para a batalha. Davi poderia ter deixado ali 100 soldados para cobrir aquele arraial, mas ele descobriu, todos foram para a batalha, aquele arraial ficou desprotegido, aquele arraial não tinha um soldado, um guerreiro para batalhar. Os 600 valentes de Davi estavam com ele naquela batalha, e o arraial ficou desprotegido. O inimigo veio, entrou, atingiu, levou a família de todos, queimou aquela cidade. Aquele dia foi um dia de angústia. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, meu irmão. Eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades. Primeiro, nós observamos que Davi não permaneceu mergulhado na angústia, ele se levantou e se fortaleceu no Senhor. Você pode, eu posso, nós podemos passar por momentos difíceis, nós podemos passar por um momento de luta, um momento que traz uma dor, que traz uma angústia, irmão. Aquele momento foi um momento difícil, foi tão difícil que os soldados de Davi quis responsabilizar Davi. Muitos dos soldados de Davi ficaram tão amargurados. A Bíblia diz claramente, no versículo de número 6, Davi ficou profundamente angustiado, e os soldados de Davi estavam amargurados. A amargura encheu o coração daqueles soldados, e eles disseram: vamos apredejar Davi. Ou seja, eles queriam botar a culpa em Davi, eles queriam que Davi pagasse por aquela tragédia que aconteceu na cidade em que eles estavam habitados, meu irmão. Mas Davi não ficou mergulhado na angústia, Davi não ficou mergulhado no lamento, ele sentiu a dor, ele chorou. A Bíblia diz que Davi chorou, Davi se angustiou, Davi ficou profundamente angustiado, mas Davi se levantou e foi para quem podia fortalecê-lo. Ele não foi para o Facebook contar o seu lamento, não, ele foi para Deus, e diz a palavra, e ele se fortaleceu no Senhor, e a força de Deus o fortaleceu, e ele disse: vamos orar e buscar a direção de Deus, para que o Senhor nos oriente quais serão as decisões que nós iremos tomar, para nós recuperarmos a nossa família, os nossos bens e tudo aquilo que foi roubado de nós. Ah, querido irmão, essa tem sido a diferença na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas desanimadas,
Quantas pessoas sem ânimo, sabe por quê? Porque fica mergulhada no lamento, porque fica mergulhada, meu irmão, no problema, porque fica focado naquela situação. Todo mundo naquele dia chorou, todo mundo sentiu a dor de olhar para aquela cidade, de ver sua cidade queimada, de ver suas casas queimadas, de olhar e dizer: cadê minha mulher? Cadê meus filhos que eu tanto amo? Cadê tudo aquilo que eu havia conquistado? Tudo foi levado, tudo foi roubado, tudo foi tomado. Mas Davi buscou força em quem pode dar força. E eu quero nessa noite, na autoridade desta palavra, dizer a você, querido irmão que está aí na sua casa: o ânimo que você precisa vem de Deus. O ânimo que você precisa vem do Senhor. Por isso, se fortaleça no Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor. Davi, ele não ficou prostrado. Muitas das vezes o inimigo tem atacado a sua cidade no sentido figurativo, ou seja, Ziglar, que aqui significa onde o inimigo tem atacado. Muitas das vezes as pessoas se acomodam. O inimigo atacou uma área da sua vida, encontrou uma brecha, encontrou uma falha, atacou a família daquele homem, atacou a família daquela mulher, trouxe perturbação para a vida do filho, da filha, trouxe uma bagunça generalizada naquele lar, e aquela pessoa se acomodou, se entregou à tristeza, se entregou ao lamento, se entregou à angústia. Não, meu irmão, Davi se levantou e se fortaleceu no Senhor. E chegou o momento de você se levantar e se fortalecer no Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor, e Davi foi conversar com Deus, foi orar, foi buscar a direção de Deus. Irmãos, quantas pessoas no meio de uma dificuldade, no meio de uma luta, no meio de um problema, no meio de uma angústia, no meio de uma situação de dor, no meio de uma situação que é difícil, essa pessoa se deixa ser levado pelo desânimo, não busca a direção de Deus, não busca a direção do Senhor, não busca a graça de Deus. Davi não, meu irmão. Davi estava como o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses no capítulo 4, versículo de número 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Está doendo. Os homens olhavam para Davi e disseram: agora, Davi, nossas mulheres foram levadas prisioneiras, cadê os nossos filhos? Davi, você é culpado, Davi. Nós fomos com você para a batalha, nós deixamos a nossa cidade aqui, deixamos as nossas mulheres, os nossos filhos, os nossos pais, os idosos aqui ficaram, os jovens que ainda não estavam preparados para batalhas, todos ficaram aqui agora, todos foram levados prisioneiros, as nossas casas construídas com tanto sacrifício, os nossos bens, tudo aquilo que nós conquistamos está destruído. E agora, Davi, o que vai ser de nós? Aquele momento não foi um momento fácil, irmão. Aquele momento não foi um momento fácil, foi um dos momentos mais difíceis na vida do salmista, mas ele se fortaleceu em Deus, ele buscou a força de Deus. E muitas das vezes, meus amados e queridos irmãos, as pessoas, quando enfrentam as situações que são doloridas, porque há situações, irmãos, que de fato são doloridas. A Bíblia diz que a angústia de Davi foi profunda, versículo de número 6, Davi ficou profundamente angustiado. Isso, claro, ele não ficou indiferente, irmão, àquela realidade. A angústia de Davi ficou clara, ele estava profundamente angustiado. A Bíblia diz no versículo de número 4, versículo de número 4, é muito claro: então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais força. Tudo isso aqui está muito claro, irmãos. Os soldados de Davi, juntamente com Davi, chorou naquele dia de uma tal forma, foi um lamento tão grande, uma dor tão forte, que o povo perdeu as forças, perdeu o vigor, os homens perderam o ânimo. Mas Davi, ele era um homem experiente. Quem tem experiência com Deus, irmãos, quem tem experiência com Deus, sabe que Deus é a fonte do fortalecimento. Davi chorou sua dor, Davi lamentou, porque doeu, porque ele olhou: cadê minha esposa, cadê meus filhos? Foi levado também. Davi sentiu a dor, aquilo mexeu com ele, aquilo trouxe uma dor muito forte, mas ele reconheceu: Deus é a minha força, o ânimo que eu preciso vem de Deus. E ele se fortaleceu no Senhor, e ele disse: nós vamos orar, nós vamos buscar a direção de Deus. E é isso, meu irmão, que nós precisamos fazer nos momentos
que nós somos atingidos. Quantas pessoas estão, meu irmão, vivendo uma vida de lamento, vivendo uma vida de dor. Imagine se Davi ficasse ali se lamentando, e começasse até a contender com um dos seus soldados, começasse a contender com outro soldado, começasse a entre si levantar uma contenda. Isso não resolveria de nada. Davi, ele buscou o ânimo, ele precisava de ânimo. E como ele encontrar ânimo numa situação daquela? Todo mundo contra ele. Os soldados ficaram com raiva dele, os soldados acusou ele. Uns disseram: vamos apedrejar Davi, vamos matar ele. Tudo isso está nos acontecendo por causa dele, porque os homens estavam amargurados. E quando uma pessoa está amargurada, ela quer colocar o problema dela nos outros, porque a amargura faz isso. Uma pessoa amargurada, ela quer atingir outras pessoas, ela quer pegar os problemas que ela está enfrentando e ela quer levar outras pessoas a serem responsabilizadas. Mas Davi era um homem experiente. Salmo de número 40: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu meu clamor. Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha, e Ele me ouviu. O salmista, ele era um homem que confiava e com paciência perseverava no Senhor, e ele se fortaleceu no Senhor. Meu irmão, o ânimo que você precisa vem do Senhor. Levante-se nessa noite, em nome de Jesus. O inimigo tem atacado a vida espiritual de muitas pessoas. Meu irmão, entenda isso aqui. Isso é uma palavra de Deus, de revelação para o seu coração nessa noite. A Ziklag, que era essa cidade, Ziklag significa a vida espiritual de muitos crentes. O inimigo nesses dias de pandemia o inimigo atacou a vida espiritual de muitos crentes. Muitas pessoas perderam o ânimo, e agora a vida espiritual de muitas pessoas foram atingidas nesta pandemia. A vida espiritual de muitas pessoas perdeu o ânimo de orar, perdeu o ânimo de ler a Bíblia. Muitos passaram por problemas financeiros. Há comerciantes que tiveram que fechar suas portas porque foi atingido, e nós sabemos que foi atingido. Outros, infelizmente, tiveram até os seus parentes que foram atingidos e veio até a óbito. Outros foram atingidos em outras áreas que estavam iniciando um projeto, e aquele projeto foi abortado por causa dessa realidade que nós estamos vivendo. A Ziklag de muitas pessoas simbolizaram a vida espiritual. Muitas pessoas perderam aquele prazer das coisas espirituais. Sabe qual é o objetivo do inimigo? Meu irmão, eu vou olhar diretamente aqui para esse celular, para olhar nos seus olhos, você que está do outro lado da tela. O objetivo do inimigo, meu irmão, é roubar teu ânimo, meu irmão. O objetivo do inimigo é roubar as tuas forças, é roubar a tua esperança. O objetivo do inimigo é levar você a ser um homem, uma mulher frustrada, desapontada. Sabe o que o inimigo queria fazer com os soldados de Davi e com Davi? Frustrar eles. Eles estavam na guerra, na batalha, eles estavam batalhando as batalhas do Senhor. E quando eles chegaram na cidade deles, meu Deus, que desapontamento! Cadê a nossa casa? Queimada. Cadê nossa família? Foi levada como prisioneira. O objetivo do inimigo ali era, meu irmão, roubar o ânimo. E ele estava conseguindo. Os homens de Davi estavam desanimados, igreja. Choraram tanto que perdeu até as forças. Mas Davi se levantou e buscou força no Senhor. Davi se fortaleceu em Deus. Davi se fortaleceu no Senhor. Meu irmão, em nome de Jesus, nessa noite, pelo poder da palavra de Deus, está repreendido este inimigo que tem tentado roubar o teu ânimo, que tem tentado te frustrar, trazer decepção, frustração para o teu coração. Hoje, em nome de Jesus, se levante e se fortaleça no Senhor, porque Deus te dará direção, e tudo aquilo que o inimigo tentou, ou até mesmo aquilo que o inimigo roubou, Deus vai te dar graça e você vai recuperar em nome de
E Davi saiu, olha o versículo de número 15. Davi perguntou para aquele moço: você pode me levar até o bando de invasores? E ele respondeu: jura diante de Deus que você não me matará, nem me entregará nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levantou até lá, ou melhor, quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando muitos bens que havia tomado da terra dos filisteus de Judá. Davi os atacou no dia seguinte. Desde o amanhecer até a tarde, nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que, montados em camelos, fugiram. Versículo 18. Essa é uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovem, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo. Glórias a Deus. Davi recuperou tudo, diz a palavra do Senhor. Davi recuperou tudo. Meu irmão, entenda isso nessa noite. Meu irmão, compreenda isso nessa noite. Davi recuperou tudo. Davi alcançou os inimigos. Deus é um Deus de providência. Deus é um Deus de providência. E o Senhor permitiu que um daqueles inimigos ficassem para trás, ferido, com uma enfermidade. E como ele era um escravo, o seu Senhor não permitiu que ele fosse, porque ele estava doente, iria atrasar a viagem, e ele ficou. E Davi o encontrou, e Davi reanimou este homem, Davi alimentou este homem, Davi cuidou deste homem, e disse: você sabe para onde foi os invasores que invadiu a nossa cidade? Ele disse: jura pelo Senhor teu Deus que tu não vai me matar, nem vai me entregar nas mãos do meu Senhor. E Davi lhe deu a sua palavra de garantia. E então aquele homem levou Davi e os seus soldados até o acampamento amalequita. E Davi então disse aos seus soldados: nós vamos repousar esta noite, nós vamos recobrar o ânimo, nós iremos recobrar o nosso vigor. Amanhã, bem cedinho, nós iremos atacar o acampamento. E então ele estava fazendo tudo pela direção de Deus, porque ele orou, porque ele não ficou prostrado. E o Senhor então deu a Davi a estratégia. E na manhã seguinte, quando o inimigo estava embriagado, porque estava passando a noite toda festejando, comemorando as vitórias supostas que eles achavam que eles tinham tido, porque eles haviam atingido a região do Negueb, havia atingido Judá e havia atingido Ziglag. Eles estavam contentes, celebrando, bebendo, festejando. Então Davi foi estratégico, esperou os inimigos se alegrar, esperou os inimigos se embriagar. E na manhã, bem cedinho, quando todos estavam com a ressaca, bêbados, Davi atacou o acampamento com seus valentes, feriu os inimigos, recuperou tudo, trouxe sua família, trouxe os bens, ainda pegou todos os despojos que pertencia aos amalequitas e trouxe. E Deus deu vitória, ele recuperou tudo para a glória do nome dele. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus: se levante hoje. O ânimo que você precisa vem de Deus. Se fortaleça em Deus. Talvez você esteja enfrentando um momento de dor, talvez você esteja enfrentando um momento de frustração, talvez você foi desapontado em uma situação da sua vida, talvez você esteja enfrentando um momento muito difícil. O inimigo conseguiu atacar uma área da sua vida, uma área na sua família.
e de repente aquilo trouxe uma frustração muito grande, um lamento muito grande, uma dor muito grande. O objetivo do inimigo é esse, meu irmão. O objetivo do inimigo é roubar o teu ânimo, e eu estou, irmão, nesta noite, na autoridade da palavra de Deus, para ministrar o seu coração neste lugar, dizer para você: se levante, meu irmão, lute pelo teu filho, lute pela tua filha, lute pelo teu marido, lute pela tua esposa, lute pela tua comunhão com Deus. Meu irmão, quantas pessoas se acomodaram, o inimigo atacou, levou o filho que estava na igreja para o bar, para as drogas, para a bebida, levou a filha para uma prática mundana, para uma prática pecaminosa. O inimigo atacou a vida e o lar de muitos servos do Senhor e conseguiu atingir, mas parece que as pessoas estão acomodadas, perdeu o ânimo, como soldados de Davi, irmãos, choraram tanto que até as forças se acabou. Mas hoje, em nome de Jesus, ouça a palavra de Deus. O ânimo que você precisa vem de Deus. Fale com Ele hoje, peça a Deus, me renova o ânimo em nome de Jesus. Me dê uma direção, meu Pai. Eu não aceito essa situação na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu não aceito esse ataque do inimigo. Me dê uma direção, estratégia. Davi não ficou lá na cidade de Ziglag chorando, se lamentando, perguntando: ó Deus, por que o Senhor permitiu isso? Ó Deus, porque eu sou teu servo, sou fiel, faço a tua vontade, ando nos teus caminhos, por que o Senhor permitiu? Meu irmão, pare de se lamentar, se fortaleça no Senhor. O objetivo do inimigo seja frustrado. Quantas pessoas sem forças e sem esperança, quantas pessoas sem esperança na sua vida espiritual, desanimado, o fervor espiritual acabou, a comunhão com Deus acabou. O inimigo tem trazido para o lar de muitas pessoas frieza, desmotivação, contenda, intriga. O inimigo tem procurado desapontar você, meu irmão, minha irmã. Se fortaleça no Senhor. Busque a força de Deus, busque a força do Senhor. Davi recebeu forças de Deus, Davi foi fortalecido no Senhor, e Davi alcançou, meu irmão, a vitória. Deus deu vitória para Davi, Deus deu grande vitória, como nós lemos aí no texto. Ele recuperou tudo. Que coisa linda, irmãos. Isso fala do poder de Deus, de restauração, de restituição. Pode estar difícil para você, meu irmão, mas para Deus não. Pode estar complicado as coisas para mim, para você, mas para Deus não. Davi se fortaleceu no Senhor. Davi encorajou os seus homens. Eram 600 homens. 200 disseram: Davi, nós estamos desanimados, nós não iremos não, nós não aguentamos não. Foi só 400. 200 ficaram com as bagagens, porque eles estavam. Há pessoas que estão assim. É necessário que você ajude, peleje por certas pessoas, que elas estão dizendo: nós não iremos conseguir. Olha o versículo de número 9 e 10. Davi e os 600 que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficou alguns deles, pois 200 deles estavam, como irmãos, exaustos. 200 estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Eram 600, mas 200 disseram: Davi, estamos exaustos demais, estamos cansados, estamos sem forças. Meu irmão, há pessoas que estão assim, mas que eu e você seja um dos 400 que vai lutar por aquela pessoa. Ó, meu irmão, fica aí, mas eu vou interceder por você. Fica aí vigiando as bagagens, fique aí na retaguarda, cuidando das bagagens. Vocês não estão em condições, mas Deus renovou o meu ânimo, Deus recobrou as minhas forças. Eu vou lutar por vocês. Fique aí na retaguarda, fique aí cuidando das bagagens. Ficou 200 lá que não conseguiram, irmãos. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, o ânimo que você precisa não está no homem, não está no homem, está em Deus. O ânimo que você precisa vem de Deus. E Davi recobrou o ânimo, Davi se animou.
Oh, irmão, em nome de Jesus, não deixa o inimigo atacar o teu coração e tirar o ânimo de você se levantar, o ânimo de você buscar, o ânimo de você se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, está doendo, Senhor, a coisa que é real, mas eu creio que o Senhor vai me dar uma direção. E essa situação vai ser mudada. Esse cenário de dor, esse cenário de frustração, esse cenário de angústia vai se transformar em um cenário de restituição, de mudança. E eu vou cantar o hino da vitória. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então não aceite, meu irmão, que o inimigo roube o seu ânimo, que o inimigo roube as suas forças, que o inimigo roube as suas esperanças, que o inimigo queira usar as frustrações e os desapontamentos como objetivo para furtar a tua esperança e o teu entusiasmo. Não aceite, não aceite. Nós vamos enfrentar momentos difíceis, vamos passar por situações doloridas, podemos passar, mas quando nós nos fortalecemos em Deus e buscamos a Ele de coração, Ele nos dá uma direção, Ele nos renova as forças. Eu não aceito, meu irmão, você não pode aceitar o comodismo na sua vida. Nós não podemos aceitar, irmãos, uma situação diante de nós e nós não nos levantarmos e ficarmos perguntando o porquê, não. É para nós nos levantarmos, é para nós clamarmos aquele que pode nos fortalecer. Davi sabia que Deus é a fonte, e ele disse: eu vou me fortalecer em Deus. Então nessa noite eu gostaria que você tomasse posse desta palavra. Deus é a fonte que pode te fortalecer, só Ele pode te fortalecer. Ele é a fonte da tua força, Ele é a fonte do teu vigor, Ele é um manancial de águas vivas. Em Jeremias capítulo de número 2, a partir ali dos versos de número 15, a Bíblia diz que Deus é um manancial, Deus é uma fonte de água viva, Ele é um manancial de águas vivas. Nele está a tua força, meu irmão, a força que você precisa, o ânimo que você precisa, esse ânimo que você necessita, esse ânimo que você precisa, vem de Deus. Se anime hoje, se anime hoje, se anime nessa noite, anime o seu coração, meu irmão, anime o seu coração, minha irmã, no Senhor. Vem para o Senhor, se coloque diante do Senhor, abra seu coração com o Senhor, clame ao Senhor, peça ao Senhor que anime o teu coração, que Ele renove as tuas forças, que toda angústia, tristeza, abatimento, desapontamento, todo ataque do inimigo em qualquer área da tua vida, da tua família, seja em qualquer área, hoje em nome de Jesus se fortaleça no Senhor, porque Deus te dará força, e através da oração você será renovado. Através da oração Deus vai falar contigo, e Deus deu, diz o verso de número 7 e 8. O que está escrito? Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esses invasores? Irei alcançá-lo? E o Senhor respondeu: persiga-os, e é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi buscou a direção de Deus. Davi buscou: o Senhor me deu uma direção, o que eu devo fazer? Qual é a atitude que eu devo tomar? Senhor, eu me levanto daqui, vou ao encontro desses invasores, vou persegui-los. O Senhor disse: vai, Davi, persegue, você vai alcançá-los, você irá alcançar e você vai libertar os prisioneiros que ele levou. Observe, meu irmão, que quando nós buscamos a direção de Deus, buscamos a direção do Espírito Santo, então Deus vai adiante de nós, Ele vai preparando tudo, Ele vai abrindo todas as portas. Se levante nesta noite, meu irmão, saia, eu te peço em nome de Jesus, saia nesta noite, em nome de Jesus, desta condição de desanimado em qualquer área da sua vida, e se levante, busque a força do Senhor. O inimigo seja derrotado, o inimigo seja envergonhado, e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, o nome do Senhor seja glorificado na sua família, o nome do Senhor seja glorificado na sua casa. O ânimo que você precisa vem do Senhor. Então se coloque de pé e nós vamos orar neste momento. Você vai buscar nessa noite, em oração, esse ânimo do Senhor, essa força que vem de Deus. Pai, nós estamos em nome de Jesus
em oração nessa noite diante da tua presença. E nós ouvimos a tua palavra e ela foi muito clara, Senhor. Quando os amalequitas atacou a cidade onde Davi e os seus soldados moravam e destruiu as casas, queimando, levou prisioneiro a família de Davi, a família dos soldados. E aquele dia foi um dia de dor, aquele dia foi um dia de desapontamento, foi um dia de lamento, um dia de angústia, um dia difícil. Mas Davi, ele se levantou e ele se fortaleceu no Senhor. Ele buscou a força do Altíssimo. Nessa noite, Pai, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, que se encontra, Pai, em oração comigo nesta noite. Meu Deus, quantas pessoas o inimigo tem tentado roubar as forças deste homem e desta mulher, está tentando furtar, Senhor, a esperança desta pessoa. Meu Senhor, quantas pessoas o inimigo roubou as forças, roubou a esperança, roubou, Senhor, o ânimo de muitas pessoas que estão espiritualmente desanimados, estão abatidos, angustiados. Mas nessa noite o Senhor nos diz para nós buscarmos o ânimo do Senhor, porque o ânimo que nós precisamos, o ânimo que nós dependemos, o ânimo que nós necessitamos, esse ânimo vem de Deus. Esse ânimo vem do Senhor. Nessa noite, meu Pai, quantos dos meus irmãos, das minhas irmãs agora estão orando comigo, Pai, e o inimigo tem tentado roubar, Senhor, o ânimo deste homem da caminhada. O inimigo tem lançado desapontamento, o inimigo tem lançado, Senhor, setas para frustrar este homem, esta mulher, para tentar, Senhor, ó Deus, angustiar o coração dele, o coração dela. Vem problemas no lar, no casamento, nas finanças, em outras áreas da vida do teu filho, mas o Senhor é quem nos fortalece para nós nos levantarmos e com a ajuda do Senhor, aleluia, lutarmos, pelejarmos as batalhas que Deus tem reservado para nós. E nessa noite, Pai, eu estou orando pelo meu irmão, pela minha irmã. Levante ele nessa noite, Senhor. A unção de Deus está sendo derramada aí na tua casa, meu irmão, como ela está sendo derramada aqui no ambiente do templo da Igreja Batista Nova Sião, onde a unção de Deus está levantando homens e mulheres, trazendo o ânimo do Senhor, trazendo o renovo do Senhor, toda indiferença, todo comodismo, toda a apatia da tua vida, Deus está tirando, Ele está renovando hoje a tua força. Então recebe aí, meu irmão, recebe aí, minha irmã, a palavra de Deus dizendo: e Davi se fortaleceu e buscou ânimo no Senhor. Se fortalece e busque ânimo hoje no Senhor. Deus te levanta com ânimo, com força, com vigor, e te levanta hoje para você buscar restituição na tua família, restituição na tua vida espiritual. Os inimigos que tentaram atacar a tua vida, a tua casa, a tua família, estarão sendo envergonhados em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque de Deus vem a tua vitória, meu irmão. De Deus vem a tua ajuda, de Deus vem o teu socorro, de Deus vem a tua provisão. Receba esta unção de ânimo agora, receba esta unção de força, receba esta unção de coragem, receba esta unção de vigor. Talvez você está dizendo: as minhas forças estão se acabando, mas Deus diz: eu dou força ao cansado. Isaías capítulo 40, versículo de número 29, o Senhor dá força ao cansado e Ele multiplica o vigor àquele que não tem força nenhuma. Até os jovens se cansam e se fadigam, os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, caminharão e não se cansarão. Deus renova a tua força hoje. Deus está te tomando, mulher, Deus está te tomando, homem, hoje pela mão forte dele. Sinta a mão de Deus pegar na tua mão nesta noite e te dizer: não temas, meu filho, porque eu sou contigo, não te assombres, eu sou o Senhor teu Deus. Se tu passares pelas águas, eu passarei contigo. Se tu passares pelos rios, eles não te submergirão.
tu, diz o Senhor, precioso aos meus olhos, e nesta noite receba em nome de Jesus sobre tua vida uma unção de ânimo vinda de Deus, porque Davi se fortaleceu. O ânimo em Deus hoje. Fortaleça teu ânimo no Senhor. Esse inimigo que estava tentando roubar a tua esperança, esse inimigo que estava tentando roubar a tua alegria, esse inimigo que estava tentando roubar o teu entusiasmo. Você vinha cheio de entusiasmo desde o início desse ano, e o seu entusiasmo acabou, porque o inimigo te atacou em uma área da tua vida e quis roubar o teu ânimo, o teu entusiasmo, mas hoje ele foi envergonhado, porque Deus disse: levanta, meu filho, eu sou contigo, busque a minha direção, busque a minha palavra, busque a minha direção, e eu vou te mostrar qual é o caminho que tu vai percorrer para você reconquistar tudo aquilo que o inimigo estava furtando de você. Aleluia. Mais coricantaraias, libacandaramanagasúbia. O Espírito Santo está falando com pessoas nessa noite de maneira muito clara. O Espírito Santo está dizendo a você, meu irmão, minha irmã: é hoje, não é amanhã, não é hoje. Se posicione, saia desse lamento, saia como saiu Davi. Davi chorou e lamentou e angustiou amargamente na sua alma, mas ele se levantou do seu lamento, ele se levantou daquela tristeza, daquele abatimento, ele se levantou daquela dor e foi ao encontro daquele que podia fortalecê-lo e dar ânimo. Ele foi ao encontro de Deus e se colocou diante de Deus. Saia hoje deste lamento, saia hoje desta frustração, coloque agora diante de Deus. Coloque agora diante de Deus a tua vida, coloque agora diante de Deus o teu coração, coloque agora diante de Deus a tua vida, meu irmão, e clame: Senhor, me dê o ânimo que eu preciso, me renova, Senhor, o ânimo para que eu me levante, para que o meu coração esteja cheio de expectativa, cheio de motivação, cheio de fervor espiritual, porque eu creio no tempo de restituição, porque eu creio que o Senhor vai restituir, porque eu creio que o Senhor vai mudar essa situação, eu creio que o Senhor vai mudar essa realidade. Vai tomando posse aí, meu irmão, vai tomando posse aí, minha irmã. Creia que o Senhor te levantará para um tempo de restituição, um tempo de mudança, um tempo de renovo, um tempo de ânimo. Aquela alegria voltará ao teu rosto, aquela lágrima vai se converter em júbilo. Davi chorou, mas Deus providenciou